Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Eu vim aqui pra falar com vocês sobre uma história que eu acabei fazendo, que é sobre o Barão Assassino, que vai aparecer aqui do ladinho pra vocês. E o que acontece? Nessa história, é uma história original que eu coloquei tanto no Notepad quanto no Spirit. É uma história de época, uma nova época. E como foi uma traição, agora é o Barão Assassino. E o que é a história? A Gisele, que é a nossa protagonista, ela acaba indo no lugar da irmã para se casar com esse barão, que é o Evander. Quando ela chega lá, ela começa a ver algumas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, todo mundo diz que ele só começa a matar depois que a esposa deita com ele. Só que assim, então ela não deita com ele de primeira, isso causa muitas brigas entre os dois. Mas o que acontece depois? O que acontece depois é muito importante. Ela começa a investigar o que tá acontecendo, porque ela ouve do próprio Evander que ele nunca fez nada para as esposas, né? E as esposas, elas ficavam mal e depois de um tempo elas morriam. Mas ele nunca entendeu o porquê elas morriam, né? Era uma coisa que ele não entendia como é que isso acontecia. Então, conforme foi passando, assim, os eventos da história, a Gisele acaba encontrando uma caixa de diários das outras esposas. E nesse, ela começa a descobrir como é que as esposas morreram, porque elas começam a comentar as vivências dela na casa. E aí ela descobre que tem uma dama de companhia que ela serviu as 3 esposas, a Clara, a Chloe e a Jade. E essa mulher, que se chama Danette, ela tinha uns comportamentos muito estranhos. Sempre ficava comparando a Chloe e a Jade com a Clara, dizendo que a Clara era uma boa esposa, tudo. E isso alimentava as moças, e as moças acabavam fazendo tudo o que essa dama de companhia queria. O que ela queria? Ela queria que elas tomassem um chá que tinha um componente ali que fazia as damas acabarem morrendo. Essa é a premissa. E ela acaba descobrindo isso no mesmo momento que a própria Danette, ela se apresenta para Gisele como a sua nova dama de companhia. E ela já saca, assim, que a mulher tá matando as esposas. Só que ela precisa de provas. Então ela chama o primo dela, que é o Jesus Clayton, que é um médico analista do governo. E eles acabam estudando o chá e eles descobrem que tem mesmo um veneno lá, que vem da semente da maçã. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: eles acabam indo atrás de mais coisa pra prender a mulher, né? E pra prender a mulher, eles precisam ter certeza que os diários vieram das esposas. Então o que acontece? A Gisele e o Jesus Clayton acabam chamando outro primo, que é o Kelvin. O Kelvin, o que ele faz? Ele tem uma profissão que ele investiga a caligrafia das pessoas para saber se a caligrafia dos documentos bate com a caligrafia da pessoa. Então ele vê os diários e acaba confirmando que aqueles diários são da Chloe e da Jade. Nisso, eles começam a juntar as coisas e eles precisam saber se a Danette, ela é algo mais próximo do Evander. E conforme eles vão investigando, o Evander começa a ficar com certos ciúmes da Gisele. E ele acaba entrando achando que eles estão traindo ele. Mas na verdade não, eles estão tentando salvar a barra do Evander. Aí acontecem umas coisas, acontecem umas lutas, a mulher é presa. Descobrem também, na história que eu fiz, que não era só a Danette, a amante, que estava dando golpe no Evander. Tinha mais alguém que ajudava
a amante, a Danete, a dar o golpe no Evander. Só que eu não vou contar porque eu já contei muita coisa e isso às vezes atrapalha a pessoa que tá lendo. Então assim, gente, eu queria falar um pouco dessa história que eu fiz, que eu coloquei nessas duas plataformas, né, tanto o Spirit quanto o Wattpad. Os links vão estar aqui na descrição, vão estar no comentário fixado, e eu quero que vocês comentem e curtam, e vão lá e deem uma lida e deem uma chance para essa história, porque é muito legal. A imagem vai estar aparecendo aqui, ele é bem marcante, tem um pouco de mais de 18, né? Então eu espero que vocês curtam bastante, tá? Então é isso, gente. Beijo.